Esse livro, Partilha do Sensível, do Jacques Rancière, responde a 5 perguntas de 5 jovens filósofos que são chamados Muriel Combes e Bernard Aspers. Eles fazem 5 perguntas para o Rancière para ele desenvolver essa ideia de relação arte-política, estética e política, a partir do livro anterior do Rancière chamado O Desentendimento. E essas 5 perguntas, né, são os 5 capítulos do livro, que são 69 páginas no total, mas que são muito profundas e densas, né? Eu precisei ler mais de uma vez para compreender o desenvolvimento das ideias do Rancière. Ao mesmo tempo, é muito prazeroso, muito interessante quando você vai descobrindo, né, como todo e qualquer conhecimento, né, quando você vai descobrindo o que o autor quer dizer. E primeiro ele procura desvendar o que é o estético, né? Não uma teoria da arte, do estético, mas um modo de fazer, um modo de visibilidade, um modo de forma de pensabilidade desse produto estético. E o seu objetivo, ele diz, são articulações desse domínio estético das artes, as possibilidades que elas determinam e os seus modos de transformação. De um modo geral, ele vai falar que existem hierarquias nas possibilidades da estética e que essas hierarquias, esses modos de distribuição da partilha do sensível formam partilhas exclusivas e ao mesmo tempo comuns. Então, ele diz o seguinte, do conceito da partilha do sensível, né? Uma partilha do sensível fixa ao mesmo tempo o comum compartilhado e partes exclusivas. Então, quem partilha esse sensível, né? Existem hierarquias na partilha do sensível. Uma forma de partilha precede o tomar parte de governar e ser governado, aquela que determina os que tomam parte. Então é o seguinte, existe uma partilha, mas existem aqueles que decidem quem vai tomar cada parte dessa partilha do sensível. Isso, então, coloca a questão da política inerente à questão estética. Porque se a partilha do sensível faz ver quem toma parte do comum, então essa função política da comunidade está exposta no estético. Aquilo que se faz, o tempo que se demanda e o espaço que a atividade estética exerce está inerente à distribuição política da comunidade. Então, a ocupação do artista, do que produz imagens, define competências ou incompetências para esse comum. Define o ser visível e o não visível no comum. O que ele vai desenvolver a partir da ideia platônica, ele vai falando dessa constância histórica das ideias platônicas e como que todo esse manancial define os nossos papéis, que existem papéis delimitados e papéis que formam um certo duplo. Ou seja, o papel da arte ao mesmo tempo que é um papel único, o trabalhador da arte faz um objeto, esse objeto o transforma em um duplo. Esse objeto faz o fazedor de objetos, fazedor de imagens, ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então ele toma parte nas discussões da sociedade, já que o objeto que ele produz
está suscitando discussões, né? Mas isso é uma coisa que ele vai defender à frente. Nesse primeiro capítulo, ele fala, então, dessas práticas artísticas que intervêm nos modos de distribuição geral das maneiras de se fazer, e das relações de visibilidade. Então, os produtos estéticos são técnicas, né, são feitos a partir de técnicas, mas eles também são intrinsecamente ligados a formas de visibilidade. Então, eles precisam aparecer, né, de certa forma, para a sociedade, para a comunidade. Então, ele retoma um pouco a ideia do Platão, que destaca a efetividade sensível da palavra, a partir do que Platão valorizava, né? Valorizava a palavra e não exatamente essas artes visuais ou plásticas que a gente conhece, já que elas estão ligadas ao que o Platão denominava como reino, como fora do reino das ideias, fora da verdade, né? Então, todas as imagens do nosso mundo são imagens falseadas. Então ele destaca primeiro a palavra e o teatro que usa a palavra e a escrita são formas que determinam o regime das artes. E o Platão, por exemplo, valorizava mais a palavra falada, que era uma palavra viva, do que a palavra escrita. Mas, ao mesmo tempo, isso insere-se em regimes de política. Ou seja, aquilo que eu estava falando, ao mesmo tempo que o trabalhador da arte é um trabalhador duplo, né, ele desregula, então, as partilhas do sensível. Por exemplo, ele, ao mesmo tempo que está num lugar que deveria ser este lugar onde os trabalhadores numa sociedade organizada deveriam ficar, ele está em dois lugares. Então isso desregula essa partilha do sensível, que fala o Rancière. A palavra e o corpo propõem figuras da comunidade. Então, essas figuras da comunidade estão ligadas à palavra. A superfície desses signos são como as pinturas. Então, as pinturas são apenas uma superfície que não tem a profundidade de profundidade corpórea de uma palavra, né, numa sociedade. Então, já que os corpos são simulacros, né? Tudo isso a partir do Platão. Ele vai falando do Platão para poder desenvolver essa ideia. E os simulacros, eles podem ser verdadeiros, né, a partir do mundo das ideias, ou falsos, né, só uma imitação desse mundo das ideias. Então, a significação poética, Rancière diz, é criada antes nos suportes. Então existem 3 regimes de identificação das artes, regimes anteriores, para a gente entender que essa noção de modernidade é uma furada, né? Nesse sentido. Então, o primeiro, ele diz que é o que precede os outros regimes, é o regime ético. É o que diz que imagens são objetos de uma dupla questão. A produção das imagens, né? E os usos e efeitos dessa imagem. Por exemplo, as imagens da divindade. Essas imagens de divindade, elas são feitas para induzir, né, ou para levar um pensamento de que uma certa religiosidade deve ser adorada, cultuada ou pensada, etc. Então, esse regime ético
está ligado à ideia de que existem imagens que devem ser produzidas e imagens que não devem ser produzidas. Existem imagens que devem ser por direito produzidas ou não realizadas. E o modo de ser dessas imagens concerne a maneira de ser dos indivíduos. Então, há um grupo de indivíduos e coletividades. Essas imagens estão diretamente ligadas a esse grupo, né? E esse grupo aceita ou não permite ou permite essas imagens, né? Não esse grupo, mas quem é que deve permitir, né? Quem faz essa parte, quem é o dono da partilha, né? Então esse primeiro regime é o regime ético. O regime poético é o segundo regime. Ele diz das formas de normatividade como algo deve ser reconhecido como arte e os limites disso, né? Ou seja, se uma arte é boa ou ruim, se é adequada, inadequada e etc. Esse é o regime poético para Rancière. E o regime estético é esse regime que faz a subversão das coisas. É o regime mais interessante, né? Que ele fala das especificidades que pertencem às artes e o modo de ser dos objetos. Um regime específico do sensível. Mas esse regime específico é dotado por uma potência heterogênea. Ao mesmo tempo que ele é um pensamento que se tornou estranho a si mesmo. Ou seja, na produção estética, na produção de um trabalho de arte, você ao mesmo tempo tem consciência daquilo, mas aquilo também traz uma subversão do que você está fazendo. Ele tem como se fosse uma vida própria, né? Então, essa subversão é o regime estético. E esse regime estético não está diretamente ligado à ideia de modernidade ou à ideia de antiguidade. Ele está ligado à estética, né? Ele é estético. Então ele não cessa de colocar o passado também no nosso presente e portanto, assim ele não faz sentido para Rancière a ideia de modernidade das artes, né, da estética. E tanto que a próxima pergunta tem a ver com o cinema e a fotografia, né? Como essas artes mecânicas elas teriam revolucionado ou não as artes. E aí ele diz o seguinte: antes de uma dedução das propriedades estéticas e políticas e as propriedades técnicas da fotografia e do cinema, antes da técnica existe um pensamento. Então a técnica em si não vai trazer a novidade. O que vai trazer a novidade é o que precede ela, né? É o que dá base a essas artes. E elas precisam primeiro ser reconhecidas como artes, né? A fotografia não vai ser reconhecida como arte depois de imitar a pintura. Ela vai ser reconhecida como arte quando encontrar as suas próprias questões, né? Assim como o cinema. E então ele diz o seguinte: a revolução técnica só vem depois da revolução estética. Identificar os sintomas de uma época e os questionadores dele fazem a pergunta de como que o homem comum ele passa a participar da arte no sentido da fotografia e não mais da grandeza histórica. Isso seria uma revolução? A fotografia ou o cinema relatar a vida das pessoas comuns, isso é uma revolução? E ele diz que a vida dos anônimos como registrada é antes um programa literário.
Então, vem muito antes uma ideia de como alguns autores lidaram com a vida da pessoa comum, do que exatamente a técnica é que fez isso. Não, não foi isso. Ele fez antes, tinha um programa literário que possibilitou a técnica, a fotografia, o cinema, de tratarem da vida do ser humano, entre aspas, anônimo, que não está inserido em grandes proporções históricas, na história, na historicidade, etc. E, bom, então ele fala que as artes mecânicas e essa promoção estética não está ligada exatamente a, a essa ideia de modernidade, né? Então, ela está ligada antes a um programa ficcional, e ele fala de uma maneira muito interessante de como que a ficção que a gente tem que separar a ficção da falsidade, né, da mentira. A ficção é uma coisa diversa que serve para a gente entender a nossa realidade. Ele diz o seguinte: fingir não é propor engodos, mas construir estruturas inteligíveis. A arte não tem que prestar contas à verdade. Então, as ficções da arte e da política são mais do que utopias, né? Então, a ideia de que a gente faz uma ficção para alcançar um lugar utópico, inatingível, ou apenas uma direção, não é exatamente isso, mas são heterotopias, são lugares diferentes que a estética propõe. E como último capítulo, é, ele fala das relações entre arte e trabalho. A, a partilha do sensível, retomando esse conceito, né, é uma distribuição das maneiras de ser, uma distribuição polêmica, né, das maneiras de ser e das ocupações no espaço possível. Então, aí vai a noção da, da excepcionalidade artística e do ordinário do trabalho. Para isso ele retoma o Platão. Ele diz que o Platão falava do artesão como essa pessoa que não tem tempo para participar da sociedade, porque a intimidade do trabalho chama ele para a reclusão, né? Então o trabalho do artesão é um trabalho que ocupa o tempo dele todo, então ele não tem tempo, não teria tempo para participar das questões do pensamento discutidas na sociedade. E, é, e ele é condenado, né, por Platão, esse fazedor de mimeses, né, esse copiador da natureza, não apenas porque ele faz coisas falsas, falseia imagens, já que as imagens do nosso mundo são todas falsas, né, para Platão. E o fazedor de mimeses é aquele que copia o que é falso, então ele falseia o falso. Então ele é condenado não só por isso, nesse livro da República, mas também porque ele faz aquilo que eu já comentei, ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele não poderia, ao mesmo tempo, ter um regime de visibilidade grande, como é o de colocar imagens numa sociedade, e ao mesmo tempo ter o caráter íntimo do seu trabalho. É por isso que ele é condenado por Platão. Ele desarranja a sociedade. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas o trabalho dele faz com que isso aconteça. E por isso ele tem esse caráter pernicioso, né? Então ele confere ao trabalho privado uma esfera pública, uma visibilidade deslocada. E, portanto, a partir do seu trabalho, ele se insere nas discussões políticas da sociedade. E assim, ele pode perturbar uma sociedade hierarquizada, onde ele deveria ficar no lugar onde foi condicionado para ele, né?
O artesão dele fica naquele lugar. Mas ao mesmo tempo, quando ele transforma uma imagem e coloca na sociedade, ele perturba essa hierarquização. E apresentando a arte à sociedade, ele faz com que a discussão política se dê a partir do seu trabalho. Então, essas relações arte e política para Rancière estão ligadas a essa partilha do sensível, das sensibilidades que o produto estético não só demanda, mas oferece, e como que isso está imbricado desde o começo, né? desde das sociedades mais antigas. Então, estando a estética e a política ligada às sociedades mais antigas, essa ideia do Rancière faz com que a gente repense, né, as nossas relações atuais, arte e política, estética e política, ou estético-políticos. Estética política. De novo. Então, essas relações entre estética e política estão desde as sociedades mais antigas e não estão ligadas ou subordinadas a revoluções técnicas, né? Então, essa ideia do Rancière de que essas relações são antigas e que existe uma partilha do sensível e que essa partilha do sensível é uma partilha do comum, mas ao mesmo tempo existem partes exclusivas, né? Quem toma essas partes, quais são os campos de força que tomam para si as partes do sensível, as partilhas do sensível. Então, esse é o livro do Jacques Rancière, e ele fala dessas relações e como que essas relações estão presentes até hoje no nosso fazer artístico e na maneira como que nós nos relacionamos com a estética e a política.